A empregada doméstica sempre recusa limpar o quarto da minha filha. Quando verifiquei, chamei a polícia. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. No edifício número 42 da Rua Ferraz, bairro Vila Mariana, terceiro andar, apartamento 3B, era onde toda a sensação de paz estava prestes a se despedaçar em fragmentos impossíveis de restaurar. A mãe, nome completo Laura Martins, 32 anos, trabalhava remotamente para uma empresa de finanças. Criava sozinha a filha pequena chamada Isadora, de 5 anos. Todas as manhãs, depois de levar a menina ao jardim de infância perto de casa, ela voltava, sentava-se em silêncio diante do computador, com uma xícara de café que esfriava aos poucos. Além das duas, morava com elas Dona Célia, 70 anos, empregada doméstica que vivia na casa desde a gravidez de Laura. Dona Célia era como uma sombra silenciosa, sem fazer alarde, sem muitas perguntas, bastava saber que havia trabalho para fazer, um fogão para cozinhar, e uma criança que ela amava como se fosse sua neta. Tudo começou numa manhã de segunda-feira que parecia não ter nada de diferente. Dona Célia, a senhora pode limpar o quarto da Isadora hoje? Faz dias que eu acabei esquecendo. Disse Laura em voz alta da sala, os olhos ainda grudados na tela do computador. Silêncio. Depois de um tempo, Dona Célia saiu da cozinha, secando as mãos no avental. Vou limpar os outros cômodos primeiro, depois vejo isso. A voz dela tinha algo de hesitante. Laura virou-se para olhá-la. A senhora ainda não limpou o quarto da Isadora desde a semana passada. Tem alguma coisa? Dona Célia desviou o olhar. Ultimamente o ar lá dentro tá estranho. Meio que o quê? Não sei. Dá uma sensação estranha. Úmido e frio. Acho que é só impressão minha. Gente velha costuma ser assim. Ela forçou um sorriso, depois se virou rapidamente, como se quisesse fugir do olhar curioso de Laura. Laura franziu a testa. Estranho mesmo. Dona Célia não era o tipo de pessoa impressionável. Sempre segura, firme. Se ela dizia que algo estava estranho, com certeza havia alguma coisa. Mas então Laura voltou a se concentrar no trabalho até o meio-dia, esquecendo completamente do assunto. Naquela tarde, depois de buscar Isadora na escola, Laura estava ocupada numa reunião por Zoom. Pediu para a filha brincar sozinha no quarto e então fechou a porta do escritório. A reunião se alongou, misturando o som do teclado com vozes saindo das caixas de som. Mas, entre esses sons, havia algo mais, risadinhas suaves, abafadas. Laura não deu importância, achando que a filha estava brincando de boneca ou algo assim. À noite, Laura entrou no quarto da filha para desejar boa noite. O cômodo estava arrumado, os desenhos em aquarela feitos por Isadora colados pelas paredes. Laura sentou-se na beirada da cama, alisando os cabelos da menina. Hoje você brincou com quem no quarto? Ela perguntou distraída. Isadora sorriu. Brinquei com a amiga. Que amiga? Quem? A amiga que vem de cima. Às vezes ela me assusta. Laura se sobressaltou. De cima, do sótão. Isadora balançou a cabeça. Não. Lá de cima mesmo. Apontou para o teto e sussurrou. Ela sabe brincar de andar pelas paredes. Ela anda até no teto. Laura estremeceu. Você sonhou isso, filha? Isadora balançou a cabeça, sorrindo. Não, ela já tá aqui faz tempo. Ela fala bem baixinho, eu ouço quando fico bem quietinha. Um arrepio percorreu a espinha de Laura. Ela engoliu seco, forçando um sorriso. Tá bem, agora dorme. Amanhã tem escola. Ela rapidamente apagou a luz, fechou a porta do quarto. Mas naquela noite, ela não conseguiu dormir. A frase, a amiga que vem de cima, ecoava na mente como um sussurro vindo de um lugar muito distante. Na manhã seguinte, Dona Célia novamente arrumou uma desculpa para não entrar no quarto de Isadora. Dessa vez, disse que estava com dor de cabeça. Será que hoje você pode limpar o quarto para mim? Eu tô meio tonta. Disse ela sentada à mesa, segurando com força a borda do guardanapo como se quisesse esconder algo. Laura suspirou. Tá bom, eu limpo. Ela pegou um pano, um balde com água e entrou no quarto da filha.
A luz da manhã entrava pela janela, iluminando os brinquedos de boneca. Tudo parecia normal, mas havia algo no ar que arrepiava a pele. Algo que não combinava. Ela limpou o chão, a mesa, a janela. Quando olhou para cima, viu o lustre coberto de poeira. Acho que desde que nos mudamos nunca limpei isso. Murmurou, então puxou uma cadeira de madeira para o centro do quarto e subiu. Assim que sua mão tocou o abajur, algo fez seu coração parar por um instante. Uma marca em tom acinzentado. Não era poeira, não era teia de aranha. Era uma pegada de criança. Laura ficou paralisada. No teto, ao lado da lâmpada, havia uma pequena pegada, com os dedinhos claramente definidos. E depois, outra, e mais outra. Ela ergueu o olhar, olhos arregalados de horror. Ao longo do teto, na linha onde encontrava a parede, havia uma fileira de pegadas infantis, pequenas, organizadas, como se alguém ou alguma coisa tivesse caminhado de cabeça para baixo, desafiando a gravidade. Não pode ser, sussurrou. Ela esfregou os olhos, desceu da cadeira, depois subiu novamente. As marcas ainda estavam lá. Não tinham desaparecido. Laura sentou-se no chão, tremendo. Cada poro do seu corpo parecia querer gritar. Ela pegou o celular e tirou fotos. Não para guardar, mas para ter prova de que não estava enlouquecendo. Saiu correndo do quarto, o coração disparado. Dona Célia estava parada na porta da cozinha. Como se já soubesse. Você viu, não foi? A voz dela falhou. Laura olhou para ela, estarrecida. A senhora sabia. Dona Célia assentiu, os olhos cheios de medo. Eu vi, faz tempo. Mas, não tive coragem de falar. Por quê? Porque se eu falasse, iam dizer que eu tô louca. Que velho é supersticioso. Que imagina coisa. Ela tremia. Mas, eu sei que tem algo errado. Naquele quarto. Aquele frio, não é de temperatura. Laura segurou a cabeça, sentando-se à mesa como se o mundo tivesse inclinado de repente. A senhora já viu a Isadora olhando pro teto? Perguntou. Dona Célia assentiu lentamente. Muitas vezes, ela ria, sussurrava. Achei que estivesse brincando. Mas teve uma noite, fiquei na porta do quarto, e vi ela sentar na cama, no meio da noite, olhando pro teto e dizendo, não vai embora, fica mais um pouco. Um calafrio percorreu a espinha de Laura. O que a senhora disse? Dona Célia engoliu em seco. Eu rezei, torcendo para estar errada. Naquela noite, Laura não conseguiu dormir. Ela puxou uma cadeira e ficou sentada em frente à porta do quarto da filha. Olhos fixos na fresta por baixo da porta. Nenhum barulho. Mas assim que o relógio marcou 3 da manhã, ouviu-se um leve rangido vindo do teto. Não podia ser rato. Não podia ser gato. Era um som. Como de corda sendo esticada. Depois, um ruído metálico, muito sutil, como algo girando. Um segundo depois, Isadora se sentou bruscamente na cama, olhando para o teto, olhos arregalados. Laura entrou no quarto num salto. Isadora, ela abraçou a filha, em pânico. O que aconteceu, meu amor? Isadora apontou para o teto. A amiga foi embora de novo. Laura a abraçou com força. E naquele instante soube não dava mais para ignorar. Na manhã seguinte, Laura estava sentada à mesa, com o rosto pálido, os braços apoiados sobre a cabeça. Dentro do quarto, Isadora ainda dormia profundamente, com o cabelo bagunçado cobrindo parte do rosto, como se nada tivesse acontecido. Dona Célia apareceu com uma xícara de chá de camomila quente. Colocou delicadamente na frente de Laura sem dizer nada. Depois de um longo silêncio, foi Dona Célia quem falou primeiro. Ontem à noite, eu vi você sentada em frente à porta do quarto da Isadora até amanhecer. Laura assentiu. A voz fraca. Tem alguma coisa no teto. Eu ouvi barulhos. Dona Célia estremeceu. Barulhos como cordas se esticando. Sim. E um som como algo girando. Tipo engrenagem. Mas muito leve, não tenho certeza se eu estava totalmente acordada. Depois de um instante em silêncio, Laura pegou o celular. Deslizou até a foto do teto. Mostrou para Dona Célia. Olha, essas pegadas são reais,
não a imaginação. Dona Célia olhou fixamente para a tela, depois soltou um suspiro leve. Eu vi aquilo há mais de um mês. Uma vez, ao trocar a lâmpada, olhei para cima e notei algumas marcas. Até tentei limpar com um pano, mas não saía. Como se tivesse impregnado na superfície. Por que a senhora não falou nada? Eu tive medo de parecer louca. Você é jovem, tem trabalho, uma filha pequena. Se eu abrisse a boca dizendo que tem pegadas no teto, você ia pensar que eu estava caduca. Cheguei a considerar chamar um padre escondido, para fazer um exorcismo. Laura soltou uma risada gelada. Queria que a senhora tivesse chamado mesmo. Ela suspirou, os olhos marejados. Isadora já tinha falado sobre um amigo lá de cima. A menina ficava olhando para o teto, sorrindo sozinha. Eu achava que era amigo imaginário, coisa de criança. Mas agora, pensando bem, teve noite em que ela chorava, as lágrimas escorrendo, e ainda sussurrava: não puxa a luz de novo. Dona Célia segurou a mão dela. Você sabe, né, criança não inventa do nada. A cabecinha pode ser inocente, mas a intuição delas é muito aguçada. A voz de Laura tremia. Então quer dizer que esse tempo todo, tinha alguém observando minha filha? Talvez, respondeu Dona Célia, com os olhos perdidos. Ou alguma coisa. Mas se tem algo no teto, nós adultos temos que fazer alguma coisa, não dá para ficar parados. Laura assentiu. Vou chamar a polícia. A equipe policial do setor, liderada pelo tenente Carlos Moreira, chegou naquela mesma tarde. Eram 3 pessoas, um perito técnico, uma investigadora chamada Sofia Almeida, e o próprio tenente Moreira, pouco mais de 40 anos, rosto austero, voz firme. Laura os conduziu até o quarto de Isadora, apontando para o teto. Ela já havia impresso fotos das marcas que tirou com o celular e as entregou para análise. Enquanto isso, Isadora foi levada por Dona Célia ao parque próximo, para evitar contato. Moreira examinou o teto, franziu a testa e recuou um passo, observando de vários ângulos. As marcas são simétricas, bem visíveis, mas não é suficiente para dizer o que são. Ele se virou para o técnico. O homem subiu numa escada, iluminou o teto com a lanterna. Depois de alguns minutos em silêncio falou. Parece que esse forro tem uma camada extra de isolamento acústico, mais grossa do que o normal. E tem umas fissuras minúsculas, como se tivesse sido aberto e depois fechado de novo. Sofia interveio. Esse apartamento tem um sótão técnico acima, não tem? Tem sim. Mas ninguém mora lá. É só área técnica, com uma porta trancada no terraço. Moreira fez um gesto. Vamos verificar o sótão. Laura os levou até o último andar, onde havia uma pequena porta de ferro dando acesso à área técnica. Ela nunca havia prestado atenção nela antes. Sofia iluminou a fechadura com a lanterna e deu leves batidinhas. Foi arrombada. Não recentemente, mas tem sinais. Moreira franziu a testa. Abram. Usaram uma chave fornecida pela administração do prédio. Quando a porta se abriu, um bafo de ar empoeirado saiu de dentro. O sótão era um espaço baixo, escuro, com cheiro de mofo. O chão de madeira coberto de poeira e musgo, com fios elétricos espalhados por todos os lados. O técnico apontou a lanterna em volta, até que parou de repente. Encontrei. Tem uma parte do assoalho cerrada. Estreita, mas dá para uma pessoa pequena passar. Eles se agacharam. Uma tampa de madeira camuflada cobria a abertura, se encaixando perfeitamente no piso. Quando a removeram, havia um vão que se conectava diretamente ao teto do quarto de Isadora. E então, todos ficaram em silêncio ao ver o sistema escondido ali embaixo. Uma rede de fios finos, microcâmeras, espelhos colados ao teto, sensores de luz e som. Tudo voltado para a cama da menina. Sofia recuou, a mão apertando o cabo da arma na cintura. Merda! O técnico murmurou. Ele construiu um sistema de vigilância sofisticado. Cada parafuso está no lugar exato. O rosto de Moreira ficou de pedra. Estamos no meio da cena de um crime doentio. Quando Laura soube, desabou no corredor. Suas mãos agarraram a parede, a respiração falhada. Não, não pode ser. Como, isso pode acontecer dentro da minha casa? Sofia assegurou. A gente entende o choque.
Mas pelo menos você descobriu. Mas e a Isadora? A minha filha ficou sendo observada tantas noites. Alguém puxava a luz, fazia ela chorar. Eu sou mãe. Como não percebi? Laura gritou. Seu corpo inteiro tremia. Dona Célia correu até ela, abraçando-a com força, chorando junto. Ninguém imaginaria que existisse alguém tão doente a ponto de fazer isso com uma criança. Mas agora temos que proteger a Isadora. Moreira virou-se para o técnico. Isola todo o equipamento. Precisamos analisar tudo e ver se tem dados gravados. Laura olhou para ele, a voz fraca. O senhor acha que isso pode estar acontecendo em outras casas também? Moreira não respondeu. Mas seu olhar, carregado de suspeita e raiva, disse tudo. Naquela noite, Laura ficou com Isadora na sala. Dona Célia trouxe chá. A TV passava desenho animado, mas Isadora não prestava atenção. Ela abraçava o travesseiro, os olhos se voltando com frequência para o teto, onde para ela existia um céu de terror. Mamãe, Isadora sussurrou. Sim, filha. O amigo não brinca mais, ele ficou bravo. Bravo. Porque eu não falo mais com ele. Ele não gosta quando a mamãe fica no quarto. Ele quer que eu fique sozinha e quietinha. Laura apertou ainda mais a filha. Seu coração se apertava. Isadora, se esse amigo voltar, você tem que contar pra mamãe. Eu vou proteger você. Prometo. Isadora assentiu levemente e se aninhou no peito da mãe. Um tempo depois, ela murmurou. Mamãe. E se o amigo for de verdade? A pergunta foi como uma lâmina rasgando qualquer fronteira entre fantasia e realidade. Na manhã seguinte, uma equipe forense veio examinar todo o apartamento. As pegadas no teto foram fotografadas e medidas. Os espelhos retirados, os fios sensores e lentes miniatura, embalados cuidadosamente. Mas o que mais arrepiou a todos foi uma pequena placa eletrônica escondida dentro de uma viga. A placa tinha memória própria. E ainda estava funcionando. O técnico chamado Matheus Moura, especialista em equipamentos de vigilância, exclamou, meu Deus, essa placa gravava dados, com pressão alta, quase transmissão remota. Ele não só vigiava, e ele gravava. Moreira apertou os punhos. Precisamos descobrir quem está por trás disso. Sofia franziu a testa. E eu quero saber, por que ninguém descobriu isso antes? Essa pergunta foi um tapa no rosto de todo o sistema de proteção à infância. E num canto da sala, Laura apenas permanecia sentada, segurando forte o travesseiro da filha, com o olhar completamente apagado. Quando a noite caiu novamente, o apartamento 3B deixou de ser um lar. Tornou-se uma cena de crime. A polícia isolou o corredor com fitas, vizinhos espiavam pelas frestas das portas curiosos e assustados. Boatos se espalhavam rápido, alguns falavam em assalto, outros sussurravam sobre feitiçaria. Laura estava sentada no sofá, com Isadora adormecida em seu colo. A menina dormia de exaustão, a respiração pesada como se ainda fosse assombrada nos sonhos. Dona Célia estava ao lado, o rosto abatido. Eles encontraram mais alguma coisa? Ela perguntou baixinho. Laura balançou a cabeça. Ainda não me disseram. Mas estão abrindo os arquivos do dispositivo. A porta se abriu. O tenente Moreira entrou, seguido pela investigadora Sofia e outro policial com um laptop nas mãos. Dona Laura, disse Moreira. Precisamos que a senhora confirme algumas informações. Laura se levantou, colocou a filha no sofá e seguiu com eles até a cozinha. A porta se fechou. Sofia abriu o laptop e girou a tela em direção a ela. Uma interface simples apareceu, arquivos de vídeo nomeados com códigos de tempo, com identificações de GPS. Moreira apontou para um deles. Este é o vídeo da noite do dia 7 do mês passado. Do sistema instalado no teto do quarto da Isadora. Laura engoliu em seco. Não tinha certeza se queria ver. Mas assentiu. Sofia deu o play. Na tela, as imagens apareciam em visão infravermelha. A cama da pequena Isadora estava nítida. A menina dormia, abraçada ao travesseiro. Então, uma luz piscou por alguns segundos. Isadora se sobressaltou. Sentou-se, os olhos vasculhando o ambiente.
Depois, ouviu-se um leve chiado, como som de engrenagem girando, e então um ponto vermelho, pequeno, desceu do teto, piscando. Isadora olhou para cima, recuando até encostar-se à parede. Laura desabou em lágrimas. Levou a mão à boca. Não, não pode ser. Sofia pausou o vídeo. Temos centenas de gravações assim. Não apenas daqui, mas de vários outros locais. Moreira entregou um envelope. Verificamos o histórico de locação logo após encontrar o sistema no teto. Mas o contrato estava no nome de uma empresa intermediária, sem fotos reais, e com documentos em ordem. Só conseguimos descobrir a identidade verdadeira ao rastrear o endereço IP do HD, Renato Rocha. Esse nome fez Laura estremecer. Parece familiar. Moreira continuou. Ao investigar a ficha dele, descobrimos que Renato Rocha foi diretor de um programa de TV chamado Crianças no Limite. Lembra? Laura arregalou os olhos. Meu Deus, lembro sim. Foi aquele programa proibido, por causar traumas nas crianças. Sofia assentiu. Exatamente. Aquele programa usava vários truques para assustar as crianças e captar reações emocionais. Eles instalavam câmeras em casa, usavam luzes piscantes, sons estranhos, para ver como as crianças reagiam. Foram pelo menos 12 denúncias, mas ele sempre escapava alegando ser experimento social. Laura sussurrou. Será que ele usou este apartamento para continuar com aquilo? Moreira falou com firmeza. Acreditamos que Renato criou uma versão clandestina daquele programa, sem transmissão, mas com gravação e coleta de dados. Ele alugava diversos apartamentos, modificava os tetos, instalava os equipamentos de vigilância e mirava famílias com crianças pequenas. Mas, como deixavam ele fazer isso? Ninguém percebeu. Estamos investigando. Interrompeu Sofia. Mas ele foi muito cauteloso, sempre alugava usando nomes falsos, pagava 6 meses adiantado. Quando saía, desmontava tudo ou cobria com teto falso, ninguém suspeitava. Laura segurou a cabeça. Então isso significa que não foi só com a Isadora, mas com outras crianças também. Moreira encarou com gravidade. Extraímos vídeos de um HD secundário escondido atrás de uma parede de madeira. Há dados de pelo menos 6 outros endereços. Todos com indícios de tortura psicológica contra crianças. O ar na cozinha ficou pesado. Dona Célia entrou, as mãos trêmulas. Desculpem, ouvi tudo. Esse nome, Renato Rocha, já vi antes. Moreira se virou. A senhora o encontrou? Não pessoalmente, mas agora me lembro. Mais de um ano atrás, quando vim limpar a casa antes da mudança, vi um homem empurrando um carrinho com equipamentos estranhos, parecia uma câmera grande, cheia de cabos. Ele não me cumprimentou, só me olhou e foi embora. A senhora lembra do rosto dele? Dona Célia fechou os olhos. Um pouco calvo, testa larga, olhar estranho. Achei que fosse técnico de internet. Sofia mostrou o celular com uma foto. Era esse. Dona Célia olhou com atenção e assentiu imediatamente. É ele, eu reconheço aquele olhar. Frio, como se não tivesse alma. Moreira fez sinal para a equipe. Verifiquem todos os imóveis ligados a Renato Rocha nos últimos 5 anos, precisamos ampliar a investigação. À noite, quando a polícia já havia saído, Laura ficou sozinha em frente ao laptop, lendo linha por linha sobre o programa Crianças no Limite. Títulos perturbadores surgiam na tela. Pensei que meu filho estava enlouquecendo. Era só um jogo da TV. Menina chora copiosamente ao vivo, diretor diz, ótima reação. Programa controverso cancelado após crianças desenvolverem ansiedade crônica. Ela rolou até encontrar uma matéria antiga, de 2016. Renato Rocha, criador e diretor. Ainda defende sua visão. Crianças precisam de desafios para desenvolver instinto de sobrevivência. Não fiz nada errado, só revelei o instinto humano. Laura largou o mouse, fechou os olhos. Seu rosto estava pálido. Este não era um doente mental qualquer. Era alguém que criou um sistema, uma filosofia distorcida, usando tecnologia para violar as almas pequenas que dormiam. Certa tarde, ao passear com Isadora pelo quarteirão, a senhora Vera, a vizinha idosa do 3A, sabe, filha.
Há cerca de um ano, vi uma luz estranha vindo do sótão. Achei que fosse reflexo da fiação, mas toda noite ela piscava às 3 da manhã. Liguei para o síndico, disseram que eu estava velha e vendo coisa. Teve até quem brincasse que eu assisti muito filme de terror. Ela fez uma pausa, a voz trêmula. Cheguei a escrever uma carta para o conselho de moradores. Nunca responderam. Uma semana depois, alguém colou um bilhete na minha porta. A senhora está caduca, pare de assustar os vizinhos. Desde então fiquei quieta. Laura ficou em silêncio. O relato da senhora não só causava calafrios, mas revelava algo ainda mais assustador que as câmeras no teto, o silêncio imposto por zombaria e desprezo. Ninguém queria ser quem exagera. E por isso, ninguém mais denunciava. Vera tirou do bolso um pequeno pendrive. Talvez isso ajude. Laura arregalou os olhos. O que é isso? Câmera de segurança que instalei no corredor, por conta própria. É pequena, mas gravei algumas cenas, quando ele trouxe os equipamentos, e quando saiu de madrugada. Não apaguei. O coração de Laura disparou. Ela pegou o USB. Obrigada, dona Vera, vou entregar à polícia. Vera assentiu. Se precisarem do meu depoimento, estou à disposição. Naquela noite, Laura ficou ao lado de Isadora. Não permitiu mais que a filha dormisse sozinha. Do lado de fora, a brisa soprava suavemente. Mas dentro dela, uma tempestade rugia. Aquele homem viveu em sua casa, vigiou sua filha noite após noite, e construiu uma rede de terror psicológico infantil. Laura alisou os cabelos da filha e sussurrou. Eu juro, meu amor, nunca mais vou deixar ninguém te olhar lá de cima. A polícia retornou ao apartamento 3B às 9 da manhã. Com eles, havia um perito em informática forense, o engenheiro Raul Menezes, magro de estatura baixa, óculos grossos, sempre com uma mochila pesada cheia de equipamentos. Ele colocou sua estação de trabalho sobre a mesa de jantar, abriu, e conectou o HD encontrado no teto a um sistema de análise profissional. Laura estava ao lado do tenente Moreira e da investigadora Sofia, segurando firme a alça da blusa. Encontramos um SSD auxiliar escondido atrás da parede de madeira do sótão. Disse Raul ao ligar o sistema. Capacidade de 4 terabytes, com criptografia tripla. Mas já consegui decifrar parte dos dados. Ele abriu uma pasta. Dezenas de arquivos apareceram, cada um com um código que incluía número de identificação, coordenadas e data e hora. Mas o que fez todos prenderem a respiração foi o nome da pasta principal, Reações Infantis, Fase 2. Raul disse. Esse nome não foi colocado por acaso, significa que ele já teve uma fase 1 antes. Fase 2 é o quê? Perguntou Laura, com a voz rouca. Raul olhou, fez uma breve pausa, e respondeu com franqueza. É a fase de ativação do reflexo de pânico nas crianças. Ele clicou em um vídeo. A tela se acendeu. A cena era filmada do teto de um quarto. Uma menininha estava deitada na cama muito parecida com Isadora. O cômodo estava escuro, uma luz piscava como flash, havia um ruído agudo igual ao que Laura lembrava. A menina se sobressaltou, sentou-se de repente, olhos arregalados, respirando ofegante. A câmera registrava tudo. O rostinho da criança se contorcia de medo. Os olhos estavam vermelhos. Ela abraçava o travesseiro, olhava para o teto e depois se virava para a parede. Raul desligou o vídeo. Existem centenas de gravações assim. Não só daqui. Cada uma dura entre 20 e 60 segundos, marcadas com a reação, choro, sentar, gritar, soluçar. Moreira franziu o senho. Você quer dizer que ele categorizava os níveis de medo? Exatamente. Disse Raul. E parece que ele classificava as reações. Em alguns vídeos há observações como, boa resposta, acordou às 3h12, ou baixo nível de pânico, aumentar volume do ruído. Ele usava termos como se fosse um pesquisador. Sofia murmurou. Ele tratava as crianças como ratos de laboratório. Raul rolou até o fim da lista. Encontrei trechos gravados neste próprio apartamento. São 12 vídeos gravados ao longo de 3 meses. A protagonista é a Isadora. Laura empalideceu, quase caiu. Não, não pode ser. Você não precisa ver se não quiser.
Raul disse com gentileza. Quero sim. Ela respondeu, balançando a cabeça. Eu preciso ver. Raul abriu o primeiro vídeo. Isadora estava deitada imóvel, com a luz fraca no quarto. Um som agudo surgiu. A câmera girou levemente graças a um motor. O espelho mudou de ângulo para enquadrar diretamente o rosto da menina. Laura apertou as mãos, os dentes cravando nos lábios até sangrar. Um ruído ecoou. Algo parecia ser arrastado no teto. A menina abriu os olhos. Não gritou, mas respirava com dificuldade, olhando fixamente para cima. Então ela sussurrou. Não brinca mais, eu tô com medo. Raul desligou o vídeo. Todos ficaram em silêncio. Laura gritou, como se tivessem arrancado suas entranhas. Todas as noites. Minha filha viveu isso todas as noites. E eu, dormindo no quarto ao lado, sem saber de nada. Dona Célia correu para abraçá-la, não é culpa sua. Ninguém imaginaria que o teto viraria os olhos de um demônio. Sofia colocou a mão no ombro de Laura. Nós não vamos deixar esse homem escapar. Eu juro. Raul conectou outro dispositivo. Este SSD não armazenava só vídeos. Ele guardava logs do sistema, linhas de código com temporizadores, controle de som, luz, rotação da câmera. Cada linha de código tem horário que bate perfeitamente com o sistema do teto. Moreira perguntou. Ele transmitia dados para fora? Raul assentiu. Sim. Ele usava um módulo de emissão próprio. Sempre que uma rede Wi-Fi próxima era ativada, os dados eram enviados a um servidor remoto. Estamos rastreando o IP. Laura virou-se para Moreira, as lágrimas escorrendo. Então. Não era só espionagem. Alguém pode ter visto minha filha pela internet. Moreira não respondeu. Apenas disse, faremos tudo para bloquear isso. Mas você precisa estar preparada. Naquela tarde, a polícia saiu levando todos os dados e evidências. Laura ficou no quarto de Isadora, olhando para o teto despedaçado. Placas quebradas, a estrutura de madeira chamuscada à mostra. Ela olhou para o vazio, revivendo cada noite a filha se assustando, tremendo, os olhos aterrorizados enquanto ela, no quarto ao lado, dormia em paz. Dona Célia trouxe um cobertor, estendeu ao lado da cama de Isadora. Você devia dormir com ela agora, as duas precisam uma da outra. Laura assentiu. A senhora acha mesmo que alguém conseguiu assistir minha filha sendo torturada sem sentir culpa? Dona Célia respondeu sem hesitar. Com certeza, este mundo está cheio de gente assim. Mas também tem gente que vai ficar do seu lado. Laura segurava a folha que Raul havia impresso, uma planilha com os vídeos de Isadora. Havia gravações no dia do aniversário da filha. Em uma noite em que ela teve febre e dormiu profundamente. Em outra, durante uma tempestade, a filha havia gritado, e ela respondeu, dorme logo. Ela desabou, chorando convulsivamente. Naquela noite, Laura contou tudo a Isadora com a voz mais suave possível. Que havia um homem mau escondido no teto, que fazia coisas ruins. Que agora a mamãe sabia, e estava protegendo ela. Isadora não fez muitas perguntas. Só olhou para a mãe, com olhos profundos, e disse, mamãe, ontem eu sonhei que o amigo não estava mais no teto. Laura acariciou seus cabelos. É porque a mamãe assustou ele e fez ele ir embora. Isadora deu uma risadinha e adormeceu. Mas Laura não conseguiu dormir. Ficou de olhos abertos até o amanhecer, sem soltar a mãozinha da filha. No dia seguinte, a polícia concluiu que o conteúdo do HD configurava um crime. A imprensa ainda não noticiava nada para evitar alarme público. Mas nos bastidores da corporação, o caso já corria solto. Moreira ligou para Laura. Estamos entrando em contato com as famílias que moraram nos 6 outros endereços da lista. Algumas se mudaram, outras se recusam a colaborar. Por quê? Perguntou Laura. Não acreditam. Ou têm medo. Alguns disseram, já passou, não quero reviver isso. Laura mordeu os lábios. Então, Isadora não é a única vítima. Mas talvez seja a única conhecida. Exato. Ela olhou para o teto vazio. Não. Eu não vou deixar isso ser enterrado. Naquela tarde, Laura abriu o laptop. Escreveu um e-mail para vários jornalistas investigativos, com o título
Minha filha foi filmada pelo teto. E quem fez isso já foi protegido pela televisão. Ela anexou um trecho curto de vídeo. Apenas 15 segundos, onde Isadora olhava para cima e dizia: "Tô com medo, não brinca mais." Enviar. Logo depois, recebeu resposta de uma jornalista, Valéria Andrade, repórter de um portal dedicado ao combate à violência infantil. Valéria escreveu: "Eu acredito em você, e vou ajudar a contar essa história do começo até o fim. Ninguém tem o direito de fazer isso com nenhuma criança." Laura apertou o punho. O fogo havia se acendido por dentro. Na manhã de terça-feira, Laura segurava uma xícara de café frio, olhando pela janela. Dona Célia estava por perto, tricotando. Mas já não tinha o semblante tranquilo de sempre. Suas mãos tremiam, o novelo de lã vermelha caía do colo, e ninguém o pegava. "A senhora conseguiu dormir?" Laura perguntou baixinho. Dona Célia balançou a cabeça. "Sempre que fecho os olhos, ouço um som, como o vento." "Mas não é vento, é algo deslizando no telhado." Laura permaneceu em silêncio. Não teve coragem de contar que também ouvia aquilo. Isadora, por sua vez, ficou ainda mais estranhamente silenciosa. Ela já não sussurrava sobre o amigo lá de cima. Não ria mais, não desenhava. Apenas sentava-se em silêncio à janela, o olhar perdido nas crianças brincando lá fora. "Quer ir brincar com os outros, filha?" perguntou Laura. Isadora balançou a cabeça. "Por quê?" A menina ergueu os olhos, a voz suave como brisa. "Porque ninguém acha que eu sou de verdade, eles acham que eu sou de filme." Aquela frase derrubou todas as últimas barreiras que ainda restavam dentro da mente de Laura. Naquele dia, Dona Célia foi chamada à delegacia para prestar depoimento. Embora fosse apenas um procedimento, o fato de uma pessoa morar na casa por tantos anos e não saber de nada levantava suspeitas na equipe de investigação. Laura acompanhou, segurando firmemente sua mão ao entrarem na sala de interrogatório. "Eu não queria que a senhora tivesse que passar por isso", disse Laura, os olhos marejados. Dona Célia esboçou um sorriso fraco. "Se eu fosse policial, também desconfiaria. Ninguém mora logo abaixo de um teto aberto e não percebe nada. Eu, já estou velha, e eu tive medo." Na sala de interrogatório, a investigadora Sofia fez uma série de perguntas. Dona Célia já viu algum estranho na casa? Já ouviu barulhos vindos do alto? Já subiu ao sótão por conta própria? Ela respondeu com sinceridade, mas quanto mais falava, mais seu rosto se mostrava abatido. "Me desculpem. Eu vi as pegadas. Eu ouvi o chiado. Cheguei a pensar em ligar para a administração. Mas, achei que fosse coisa da velhice, da minha cabeça me pregando peças. Eu não tive coragem de confiar nos meus próprios sentidos." Sofia olhou, o olhar já não tão frio. "Eu acredito na senhora. Mas entenda, este caso é muito grande. Não podemos ignorar nenhum detalhe." Dona Célia assentiu, o olhar baixo. Ao sair da sala, ela segurou com força o braço de Laura. "Você acha que se eu tivesse dito algo antes, teria sido diferente?" Laura apertou sua mão. "Não foi culpa da senhora. A culpa é dele. Só dele." Mas dentro da cabeça de Laura, essa pergunta girava sem parar. Se naquele dia ela não tivesse limpado a luminária do teto, o que mais teria acontecido? Ao chegar em casa, Laura pegou seu HD externo. Aquele antigo que usava para guardar vídeos da família. Abriu gravações antigas, Isadora rindo na banheira, segurando sua mão no parque, pintando seu primeiro desenho. Tudo tinha uma luz suave, uma inocência, uma sensação de segurança. Depois, comparou com os trechos do HD entregue pela polícia. Isadora não sorria, os olhos estavam apagados. O rosto molhado de lágrimas na escuridão, com luzes vermelhas piscando no teto. Esse contraste esmagava o coração de Laura. Ela começou a duvidar de si mesma. Perguntou-se, quantas vezes Isadora chamou e ela não ouviu? Quantas vezes a filha tremia sob o cobertor, enquanto ela achava que era apenas uma fase de desenvolvimento emocional? Ela tinha lido livros de criação de filhos, participado de cursos de psicologia infantil, e mesmo assim não percebeu que sua filha estava sendo torturada psicologicamente todas as noites. Isadora voltou a desenhar.
Mas os desenhos faziam Laura perder o ar. O primeiro era da menina deitada na cama, e o teto cheio de olhos vermelhos e redondos. O segundo mostrava um quarto escuro, com uma corda descendo do teto, sustentando uma sombra preta flutuando. Então veio um desenho que fez Laura deixar o lápis cair. Nele, a mãe aparecia de costas, com as mãos tampando os ouvidos, enquanto a menina estava encolhida debaixo da cama. No teto, um homem pendurado, sem boca nem nariz, com câmeras no lugar dos olhos. O que é isso que você desenhou? Laura perguntou, tentando manter a voz firme. Isadora respondeu. É o homem de cabeça para baixo. Como a mamãe não via ele, eu tive que desenhar. Laura segurou as lágrimas. Ele ainda aparece? Não, a menina balançou a cabeça. Mas eu tenho medo, porque ele disse que tem muitos iguais a ele, que todos os tetos têm um. Essa frase foi como uma última facada no coração daquela mãe. Boatos se espalhavam como fungos depois da chuva. Alguns dias após Laura ter enviado o vídeo à imprensa mesmo sem nenhuma reportagem publicada, os sussurros já ecoavam pelo condomínio. Os vizinhos desviavam o olhar quando a encontravam no corredor. Uma mulher de meia idade do segundo andar, que certa vez pedira emprestada uma furadeira à dona Célia, agora apenas passava por Laura com um olhar gélido. Havia risadinhas às suas costas enquanto levava o lixo. Uma noite, alguém colou um bilhete anônimo na porta do apartamento 3B. Se você não sabe cuidar da sua filha, não culpe os outros. Laura arrancou o bilhete, as mãos trêmulas. Dona Célia o pegou, rasgou em pedaços e jogou no lixo sem dizer nada. Ambas sabiam, algumas pessoas achavam que ela havia inventado tudo. Numa tarde, ao buscar Isadora, Laura viu 3 mães conversando no pátio. Quando se aproximou, elas se calaram de repente. Uma delas a olhou fixamente e perguntou: é verdade que tem problema na sua casa? Laura franziu a testa. Desculpa, não entendi. Digo, aquela história do teto, da polícia, dos vídeos. As crianças aqui estão ficando com medo do teto. Meu filho chegou em casa querendo verificar o quarto, dizendo que tinha medo de estar sendo filmado. Estão começando a imaginar coisa. Outra mãe se intrometeu, em tom sarcástico. Você tem certeza de que foi outra pessoa que fez isso? E se foi sua filha que imaginou tudo, e você só exagerou? Laura ficou sem palavras. Isadora se encolheu ao lado da mãe, segurando forte a barra da blusa. Naquela noite, Laura chorou em silêncio no banheiro. Dona Célia entrou, colocou a mão em seu ombro. Elas não entendem por que estão com medo. Medo de que, se isso for verdade, também terão que questionar o próprio teto. Laura assentiu, mas por dentro estava despedaçada. Ninguém perguntava se Isadora estava bem. Ninguém se unia a ela para exigir justiça, só queriam silêncio e culpas. Um dia, ela recebeu um e-mail da administração do prédio. Devido ao impacto na imagem do condomínio, solicitamos que os moradores do apartamento 3B evitem contato com a imprensa, bem como discussões públicas sobre fatos ainda não oficialmente confirmados. Laura apertou os punhos. Eles queriam que ela se calasse. Como tantas outras mães já tinham feito. Como toda uma sociedade já fez. Mas ela sabia se calasse agora, sua filha cresceria num mundo onde os criminosos são protegidos por uma falsa cortesia. E por isso, ela não se calaria. Numa tarde, o tenente Moreira fez uma visita. Entrou com uma pasta grossa, o rosto mais tenso do que nunca. Depois de decodificar os registros dos dispositivos, encontramos coordenadas geográficas. Mas como o sistema estava bem camuflado, tivemos que trabalhar com técnicos para recriar os esquemas elétricos de cada endereço. Levamos quase uma semana, mas confirmamos que 2 apartamentos ainda mantêm os equipamentos intactos, pois os novos moradores não fizeram reformas. A sala ficou tão silenciosa que se ouvia o tic-tac do relógio. Ele ainda não parou. Sussurrou Laura. Moreira assentiu. Acreditamos que Renato Rocha está operando uma rede de espionagem semi-automatizada. Pode estar contratando terceiros para as instalações ou usando técnicos pagos em dinheiro vivo. Então prendam ele. Não conseguimos localizá-lo. A última vez que foi visto foi há 3 meses, em Recife. Depois disso, desapareceu. 3 meses atrás? Laura ficou em choque.
Quer dizer que enquanto eu ainda morava debaixo daquele ninho de espionagem, ele estava por aí, planejando o próximo passo. Moreira não respondeu. Abriu a pasta e tirou outro documento. E isso aqui é o que mais me revolta. Em 2021, uma mãe em Curitiba denunciou Renato. Ela percebeu que a filha se assustava no meio da noite, com luzes piscando. Mas como não encontrou nenhum equipamento, o caso foi arquivado. Faltavam provas. Laura apertou os punhos. E por falta de provas, ele continuou livre? Sim. Moreira suspirou. Ele está à frente da lei. O que ele faz não se encaixa exatamente em nenhuma legislação. Não houve invasão de domicílio. Não filmou conteúdo sensível. Não divulgou. Ele apenas coletava reações emocionais. Ele tortura crianças com tecnologia. Laura gritou. E a lei não pode fazer nada? Não é que não possa, é que não há precedentes. As estruturas legais ainda estão sendo criadas. Laura soltou uma risada fria. Enquanto isso, ele já criou todo um ecossistema doentio. Naquela noite, Laura escreveu uma longa postagem, com fotos do teto e um vídeo de 12 segundos de Isadora no trecho em que a menina dizia: "Não brinca mais, eu tô com medo." Ela publicou em sua rede social pessoal, usou as hashtags "Amigo do Alto", "Vigilância Infantil", "Teto já não é seguro", "Eu sou uma Isadora." A postagem teve mais de 200 compartilhamentos em poucas horas. Mas apenas 12 horas depois, foi removida pela plataforma por imagem sensível de menor de idade. Laura recebeu um e-mail. Seu conteúdo violou a política de proteção de imagens de menores. Laura bateu a mão na mesa. E quem gravou esse vídeo, ele não violou nada? Dona Célia disse baixinho. Às vezes, a lei protege a aparência da moral, mas não alcança o núcleo da verdade. No dia seguinte, uma jornalista chamada Valéria Andrade foi até a casa delas. Foi a primeira pessoa a responder à publicação de Laura com uma mensagem privada. "Eu acredito em você. Mas preciso ouvir tudo, desde o início, sem cortes, sem edição." Laura a convidou para entrar e serviu chá. Valéria trouxe um gravador, um caderno e olhos cansados de quem já viu muita dor. "Você sabia?" disse Valéria. "Ano passado eu investiguei um caso de uma creche que usava câmeras escondidas para monitorar o comportamento das crianças. Escrevi a matéria, mas nenhum jornal quis publicar. Diziam, vai causar pânico entre os pais." Laura deu um sorriso amargo. "Elas têm mais medo da verdade do que do mal." Valéria assentiu. "Mas desta vez, não preciso de edição. Vou fazer um podcast. E vou deixar você falar." Gravaram por 3 horas. Laura contou desde o momento em que Dona Célia recusou limpar o quarto, até a descoberta das pegadas no teto. Descreveu o ruído, as luzes, o olhar vazio da filha. Depois a chegada da polícia, o teto desmontado, os HDs, os vídeos, as anotações frias. Valéria quase não fazia perguntas. Apenas anotava, e chorava em silêncio. "Me desculpa." Sussurrou ela. Laura balançou a cabeça. "Você é a primeira a escutar de verdade." O episódio do podcast foi ao ar 3 dias depois, com o título "O Homem Pendurado no Teto." Quando as crianças são observadas de cima. O primeiro episódio teve mais de 10.000 reproduções no mesmo dia. Fóruns começaram a debater. Mas então, estranhamente, a maioria das reações era: "Melhor não ouvir, fiquei com medo de dormir." Ou: "Acho exagero. Criança tem muito devaneio." Até teve quem escreveu: "Se fosse tão grave assim, por que nenhum jornal grande noticiou?" Laura leu cada linha, cada julgamento. Cada ponto de interrogação carregado de dúvida. Um dia, foi ao supermercado. Uma mulher se aproximou e sussurrou: "Você é a mãe da Isadora, não é?" Laura assentiu. A mulher falou baixinho: "Não consegui ouvir o episódio inteiro, mas você é corajosa. Vou verificar o teto da minha casa." Laura sorriu, os olhos marejados. Mas logo depois, outra senhora passou por ela, lançou um olhar atravessado e disse em voz alta: "Por favor, pare de espalhar medo sem fundamento. Toda casa tem criança que sonha. Você tá deixando todo mundo em pânico."
Ela apenas ficou parada, em silêncio. Na delegacia, Moreira examinou um pedaço de madeira, inspecionou cuidadosamente e o entregou a Raul, o perito em análise de dados. O resultado preliminar deixou todos em choque. O sensor de luz estava sincronizado com uma microcâmera. Sem dúvidas. É mais uma peça do mesmo sistema que encontramos no apartamento da Laura, afirmou Raul. Moreira olhou para Laura, depois para Fábio. Precisamos saber o endereço anterior do senhor. Fábio respondeu. Coincidindo com um dos 6 imóveis já marcados como suspeitos de espionagem. Tudo se fechava como uma teia que apertava lentamente. Mas ninguém conseguia encontrar Renato Rocha. Era como se tivesse evaporado do mapa. Naquela noite, Isadora levou um novo desenho para a mãe. Olha, mamãe, disse, estendendo a folha. Laura pegou. No desenho, uma mãe de braços abertos protegia uma criança. No alto, uma sombra espiava de dentro do teto. A sombra não tinha rosto, apenas lentes no lugar dos olhos. Mas dessa vez, havia algo novo. Sob os pés da mãe e da filha, havia um círculo brilhante, como um escudo feito de luz. Mamãe pode perguntar. O que é esse círculo? Isadora sorriu levemente. É para impedir os olhos de cima. É para ele não descer mais. Laura abraçou a filha, as lágrimas caindo sem parar. Mas o sonho da menina não conseguia afastar a realidade. Uma semana depois, o teto do apartamento 3B foi completamente removido. Laura contratou operários para desmontar todo o isolamento acústico, retirar toda a fiação do alto, deixando o concreto bruto exposto. Minha filha vai dormir aqui. Ela disse ao operário, ela precisa ver a verdade nua, saber que não tem mais nada escondido lá em cima. Isadora pôde escolher a nova cor da tinta. Ela escolheu azul. Para o teto parecer céu de verdade, mamãe. Laura riu entre lágrimas. No fim de semana, enquanto Dona Célia arrumava o quarto, abriu uma gaveta antiga e encontrou um desenho velho da Isadora. O traço era incerto, mas mostrava nitidamente o homem pendurado no teto, com a boca torta. Abaixo, uma criança encolhida. Ela levou até Laura. Ela desenhou isso antes mesmo de você encontrar as pegadas. Laura pegou o papel, os dedos apertando com força. Então, ela já estava pedindo socorro. Só que ninguém entendeu. Dona Célia sentou-se ao lado dela, os olhos úmidos. Às vezes, a intuição de uma velha é só um jeito silencioso de proteger o que é frágil. Mas infelizmente eu fiquei calada por tempo demais. Laura a abraçou. A senhora ainda está aqui. Então ainda não é tarde demais. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, Laura deixou Isadora dormir sozinha. Ficou no quarto ao lado, mas deixou a porta entreaberta, com a luz do corredor acesa. No meio da madrugada, acordou com passos suaves. Isadora estava à porta, com o cobertor nos braços, os olhos sonolentos. Não conseguiu dormir. Isadora balançou a cabeça. O teto tá silencioso demais. Silêncio é bom. Isadora assentiu e se enfiou na cama da mãe. Mamãe, agora ninguém mais olha pra mim lá de cima, né? Laura a abraçou e sussurrou. Não, meu amor. Agora só tem o céu. E a mamãe? Do lado de fora da janela, São Paulo seguia iluminada. Os apartamentos com TVs ligadas, as pessoas ainda jantando, rindo, vivendo como se nada tivesse acontecido. Mas em algum andar, entre milhares de tetos silenciosos, podia haver ainda um par de olhos observando. E só quando vozes suficientes baterem na porta do mundo, ele vai começar a escutar. 3 semanas após a gravação final do podcast, Laura estava passeando com Isadora quando seu celular tocou. Na tela. Tenente Carlos Moreira. Ela atendeu. Dona Laura, pode vir à delegacia imediatamente. Seu coração gelou. Aconteceu alguma coisa? A voz dele estava mais grave, e havia urgência. Encontramos Renato Rocha. Laura deixou Isadora com Dona Célia e pegou um táxi até a delegacia. Sua mente girava, as mãos apertando a alça da bolsa como se quisessem esmagá-la. Ao entrar na sala, viu Moreira de pé ao lado de um quadro branco, coberto com um mapa detalhado da rede de Renato. Recebemos informações de uma equipe de investigação que atua em Recife. Começou ele. Renato alugou um galpão criativo na periferia, usando nome falso. Gabriel Silva.
O local era um antigo estúdio de cinema, que ele transformou em laboratório experimental de resposta visual. Estúdio. Laura cerrou os dentes. Ele estava recrutando uma equipe de técnicos, crianças atrizes, dizendo que estava iniciando um projeto de televisão educativa. Mas quando a equipe de investigação infiltrada entrou, encontrou um esquema idêntico ao que já havíamos descoberto. Moreira puxou uma foto tirada por câmeras. Nela, Renato Rocha aparecia mais magro, de cabelos longos mas com o mesmo olhar calculista e sem alma. Ele não parou. Disse Moreira. Apenas mudou o nome. E desta vez quer replicar o sistema. Laura apertou os punhos. Já prenderam ele. Hoje de manhã. No local. Não teve tempo de apagar os dados. Numa sala de interrogatório em Recife, Renato sentava-se diante da investigadora Sofia Almeida. A câmera registrava tudo, segundo a segundo. Ele usava uma camiseta cinza, calmo como alguém falando sobre filosofia da arte. Eu não fiz nada de errado. Disse, com voz suave. Só coletei dados emocionais de crianças em ambientes controlados. Embaixo do teto da casa dos outros? Não, em espaços projetados. Eu não invadi nada. Apenas estimulei. Eu nunca toquei. Ele enfatizou a última palavra como se quisesse se livrar de toda a responsabilidade. Sofia colocou o SSD do apartamento de Laura sobre a mesa. E as crianças chorando de madrugada, os olhos arregalados com as luzes piscando. Elas não eram atrizes. Renato ficou em silêncio por alguns segundos, depois sorriu com sarcasmo. Elas eram personagens reais. E personagens reais produzem reações reais. Sabe como o cinema chama isso? Verité. Sofia não respondeu. Mas ao sair da sala socou com força a parede do corredor. Dias depois, Laura foi convocada ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para testemunhar. Na sala do tribunal, com bancos longos, luz branca e sussurros dos presentes, ela reconheceu muitos rostos pais e mães que também haviam vivido nos 6 apartamentos monitorados. Alguns choravam, outros estavam vermelhos de raiva. Fábio estava sentado na fileira da frente, segurando a mão da esposa com força. Laura subiu ao púlpito para testemunhar, o coração batendo forte, segurando uma folha com seu depoimento. O juiz falou. Senhora Laura Martins. Por favor, relate os fatos, desde o início até a descoberta da verdade. Ela assentiu, a voz trêmula. Sou mãe solo, moro com minha filha Isadora, de 5 anos, e com a empregada doméstica Dona Célia. No início achava que tudo em casa era normal. Até o dia em que ela relatou cada detalhe. O ruído. O amigo imaginário. A luz, o olhar confuso da filha ao ser surpreendida às 3 da manhã. Então a polícia veio. Descobriram o sistema de câmeras, fios, espelhos, tudo voltado para a cama da minha filha. A voz de Laura se quebrou. Eu não sei quantas noites minha filha foi observada de cima, teve a luz e o som controlados, foi forçada a reagir. Como um animalzinho num aquário. Ela apontou para o HD sobre a mesa. Isso é a prova. Ele gravou os vídeos, cada susto, cada grito, e os catalogou como se fossem dados de um experimento. Ela parou. Eu não sou ativista. Não faço política, sou só uma mãe. Mas sei de uma coisa, ninguém tem o direito de experimentar com o medo de uma criança. O tribunal ficou em silêncio absoluto. Nem mesmo o advogado de defesa a interrompeu. Alguns instantes depois, o juiz se virou para Renato. O senhor tem algo a declarar. Renato deu de ombros. Ela está sendo guiada pela emoção. Eu amo crianças, só queria criar produtos honestos. O juiz franziu a testa. E o senhor acha que honestidade é piscar luz às 3 da manhã no quarto de uma criança? Renato ficou em silêncio. O juiz olhou os documentos, então bateu levemente o martelo. O tribunal aceita todos os dados do HD como prova. O senhor Renato Rocha permanecerá preso sem direito à fiança enquanto aguarda julgamento, pelos crimes de violação da privacidade de menores, causar trauma psicológico, fraude na coleta de dados ilegais e conduta sistemática desumana contra indivíduos vulneráveis. Logo após a audiência, o podcast de Valéria foi republicado desta vez pelo canal nacional TV Cultura. Eles transmitiram um trecho com a voz de Laura.
Eu deixei minha filha dormir sob um teto que ninguém achava que precisava ser verificado. A televisão também mostrou um dos desenhos de Isadora. O homem pendurado sem olhos, com lentes no lugar. A reportagem seguinte de Valéria saiu na Folha de S. Paulo, com o título impactante: Os olhos que nunca piscam. A história real de Isadora e a queda de um gênio perverso. Abaixo, milhares de comentários. Meu filho acordava às 3 horas da manhã durante um mês. Nunca imaginei. Quem disse que não existem demônios na cidade? Desmontei o teto do quarto hoje. Não encontrei nada. Mas fiz isso pela Isadora. Um grupo de pais criou uma comunidade nas redes sociais, chamada Contra o Olhar de Cima. Eles compartilhavam dicas para inspecionar suas casas, identificar dispositivos ocultos e, até mesmo, orientações sobre como conversar com crianças sobre o que elas veem quando ninguém acredita. Laura foi convidada como palestrante no primeiro encontro online do grupo. Ela falou com simplicidade. Minha filha me disse, o amigo não brinca mais, ele está bravo. A gente foi amigo desses monstros, quando escolhemos ficar calados. Ela fez uma pausa, e então concluiu com firmeza. Mas agora, a gente não se cala mais. Na prisão, Renato recebeu sua primeira correspondência e o desenho de Isadora, enviado por Laura, através do advogado. No desenho, a mãe aparece protegendo a filha, envoltas por luz, e no teto, uma frase escrita com letras tortas. Agora é a mamãe que me olha. Não é o senhor. Renato amassou o papel. Mas quando o carcereiro passou, ele não disse nada. Pela primeira vez, seu olhar estava vazio. Sem câmeras. Sem dados. Sem reações. Apenas o silêncio que ele não conseguia manipular. Após a audiência, Laura sentia o corpo em frangalhos. Saiu do tribunal com o rosto pálido, segurando firme a cópia do desenho que Isadora havia feito. O sol brilhava forte em Recife, mas por dentro, era como se ela tivesse acabado de sair de uma tempestade. Valéria caminhava ao seu lado, em silêncio. Dona Célia ligava sem parar. Isadora estava com Fábio e a esposa que agora eram amigos próximos de Laura, como sobreviventes de um incêndio que ninguém mais acreditava ter acontecido. No trem de volta para São Paulo, Laura sentou-se à janela, observando o sol dançar no vidro. Pensou em cada rosto que viu na audiência, mães e pais que um dia foram chamados de paranoicos, agora estavam lá, testemunhando. Cada um com sua história, mas todos tinham algo em comum. Já tinham se calado uma vez. E agora, aprenderam a quebrar o silêncio. Quando o trem chegou à estação da Luz, Dona Célia e Isadora estavam esperando. Ao ver a mãe, Isadora correu e a abraçou com força. Laura se abaixou e afundou o rosto nos cabelos da filha. Mamãe, você já terminou? Sim, meu amor. Mamãe contou tudo. Todo mundo ouviu. Isadora recuou um pouco, os olhos brilhando. Então aquele amigo não vai voltar mais, né? Laura assentiu. Nunca mais. Nos dias que se seguiram, o apartamento 3B voltou a ser um lar. Não de imediato. Ainda havia noites em que Isadora acordava às 3 da manhã, com as costas encharcadas de suor. Mas desta vez, ela não olhava mais assustada para o teto. Em vez disso, rastejava até a cama da mãe e sussurrava. Eu não vejo mais o amigo, só vejo a mamãe. Laura a abraçava com força, sem dizer nada. Ela sabia que as feridas emocionais não desaparecem, mas estavam cicatrizando. Aos poucos, bem aos poucos. A doutora Beatriz, psicóloga infantil, passou a visitar a casa semanalmente. Levava aquarela, uma caixinha de música e alguns gibis com personagens que superavam o medo. Isadora começou a desenhar de novo. O primeiro desenho foi uma borboleta voando num céu sem teto. O segundo era uma casa sem cantos escuros, com janelas escancaradas e sol amarelo. Um dia, a menina trouxe outro desenho para Laura. Nele, a mãe aparecia com os braços abertos como uma super-heroína, protegendo a filha de uma nuvem com olhos vermelhos. Laura se ajoelhou e começou a chorar. Você desenhou a mamãe como uma heroína. Isadora assentiu. Porque a mamãe é minha heroína. A imprensa continuou noticiando os desdobramentos. Renato Rocha foi oficialmente denunciado por diversos crimes, incluindo invasão de sistemas de dados pessoais de menores, causar traumas psicológicos e produção de conteúdo ilegal com fins lucrativos.
Ele permaneceu preso aguardando julgamento, sem poder entrar em contato com nenhuma das pessoas que haviam sido personagens nos arquivos. A investigação durou meses. Mas o julgamento foi rápido, graças às provas irrefutáveis. No dia da sentença, 17 anos de prisão. Diversas famílias enviaram flores para Laura, junto com bilhetes. Obrigada por não se calar. Por sua causa conseguimos verificar o teto do quarto do nosso filho a tempo. Você mudou as regras do jogo. Agora, ninguém mais pode chamar o medo de dado. E Valéria foi direta durante sua transmissão ao vivo. Desde que comecei no jornalismo, nunca vi alguém atravessar a escuridão como Laura Martins. E acredito que toda mãe que se coloca diante da sociedade para dizer que seu filho foi violado, sem desviar o olhar. Essa mulher merece ser chamada de primeira linha de defesa da justiça. O quarto de Isadora foi completamente reformado. Laura contratou uma arquiteta para projetar tudo de acordo com os desejos da filha. Nada de teto de concreto. O novo teto foi equipado com luzes que mudam de cor, com sensores que reagem às emoções. Quando Isadora está feliz, o teto fica azul suave. Quando está triste, a luz se torna amarela clara. A menina escolheu papel de parede com estrelas cadentes. No canto do quarto, havia um quadro pintado por ela mesma, a casa com a mamãe de guarda na porta. Na estante de livros, Laura colocou uma pequena placa. Ninguém mais pode olhar para minha filha de cima, só as estrelas. Uma tarde, Dona Célia trouxe chá até a varanda, onde Laura regava as plantas. Sabe de uma coisa? Disse ela, em tom baixo. Outro dia passei pelo quarto da Isadora e ouvi ela cantando. Laura se virou, surpresa. Cantando o quê? Só umas frases simples, mas com a voz bem clara. Antes, ela nunca teve coragem de cantar sozinha. Laura ficou em silêncio, os olhos marejados. Depois olhou para o teto, onde a luz suave começava a ficar laranja. Cada dia, ela conquista de volta um pedaço da luz que é dela. Dona Célia assentiu. E você também. Você não é só a mãe dela. É quem mudou as regras para tantas outras crianças. Laura sorriu, ajeitando uma flor no vaso. Se eu tivesse que voltar no tempo, naquele dia em que vi as pegadas no teto, eu subiria na cadeira de novo. E limparia. Mesmo com as mãos tremendo. Naquela noite, quando Laura apagou a luz, Isadora segurou sua mão. Mamãe, você sabe por que eu não tenho mais medo do teto? Por quê? Porque agora eu sei que posso contar. E que a mamãe acredita. Eu não preciso mais ficar em silêncio. Laura acariciou os cabelos da filha. Isso mesmo, você já aprendeu a quebrar o silêncio. Isadora fechou os olhos e adormeceu com um sorriso nos lábios. Laura ficou deitada, olhando para o teto onde já não havia buracos, nem fios nem luzes escondidas, e sussurrou: A gente venceu, Isadora. A história mostra o perigo do silêncio, tanto do sistema quanto da sociedade, diante daquilo que parece impossível de acontecer. Em um mundo cheio de brechas, foi o amor, a intuição e a coragem de uma mãe que desmascararam a verdade, protegeram sua filha e tantas outras crianças. Crianças nem sempre sabem como pedir socorro, por isso, os adultos precisam aprender a escutar. E quando alguém tem coragem de se levantar, falar, agir, a luz começa a dissolver a escuridão. Ninguém tem o direito de olhar uma criança de cima. Ninguém. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.